Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao canal. Dessa vez eu tô muito feliz, muito mais feliz do que das outras vezes. Sempre é especial estar aqui com vocês, porque além de eu trazer sempre um testemunho, sempre uma palavra, eu também tô podendo trocar muitas informações, muito testemunho, muitas experiências com você que tá aí do outro lado e nos vídeos anteriores foi lá nos comentários e deixou algo pra mim. Primeiramente eu queria agradecer a todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido, não só aqui, mas também lá no meu Instagram, que é esse daqui, @mica.oliver. Você pode estar me chamando no direct, que eu tenho certeza que eu vou tirar um tempinho para conversar com você. Se você chegou aqui nesse vídeo através do título, é porque você estava pesquisando sobre batismo no Espírito Santo e também sobre o jejum de Daniel. Uma curiosidade a respeito da minha vida com Deus, eu curiosamente fui batizado no Espírito Santo durante um jejum de Daniel, mais especificamente no último dia de jejum. Jesus me presenteou com o Espírito Santo. O jejum de Daniel, ele é um jejum, um propósito realizado inicialmente pela Igreja Universal, que é a igreja que eu frequento, então eu aprendi o jejum de Daniel lá. E a proposta era que toda a igreja, todos os participantes do jejum de Daniel ficassem 21 dias em jejum total de mídias sociais, internet, qualquer meio de notícia, tudo que te levasse a consumir mais do mundo. Músicas do mundo, filmes, streamings, tudo, internet, tudo, gente, absolutamente tudo. A não ser que você trabalhasse exclusivamente com isso, você iria bolar ali um outro tipo de jejum, ou então nos momentos em que você não estivesse trabalhando, você realmente iria entrar dentro do jejum. A proposta da igreja era o seguinte: o mundo tem um forte poder de influência em cima do espiritual de todos os cristãos. E a igreja estava sentindo essa dificuldade dos membros, das pessoas. Para que você venha receber algo de Deus, você precisa estar diretamente ligado a Ele. E as distrações externas, as mídias sociais, a TV, que na época a TV ainda era muito forte, a internet era, mas não era tanto como hoje as redes sociais têm tanto poder. Mas você estava conectado com as informações externas, menos conexão você tinha com Deus, você tinha mais dificuldade de se concentrar, de fazer um devocional, de ir mais à igreja, de buscar, de estar com a sua mente inteiramente concentrada naquele momento que você tinha com Deus. Eram de 21 dias, longe de todas as mídias sociais, sem assistir novela, sem assistir filme, sem assistir os programas de TV, os noticiários. E aí você fala, meio que sem tudo isso, o que é que vocês iriam fazer lá por meados de 2010, 2011? O que foi que a gente ia fazer? A gente iria ouvir rádio, que tinha um programa da igreja na rádio, os programas de TV que eram relacionados à fé. Foi lançado também na época a plataforma do Univer, onde tinha vários conteúdos cristãos, ou seja, tinha filme, tinha documentários, tinha palestras, tinha reuniões onde você podia assistir e se aproximar mais de Deus através de tudo que você estava assistindo. Feito 6 jejuns de Daniel, de 2011 até 2013. E eu só vim fazer um jejum de Daniel de fato e de verdade em 2013. Foi no final de setembro de 2013, ali para meados de outubro. E por que foi que eu fiz esse jejum de Daniel? Porque eu tava cansado. Eu tava no auge da minha adolescência. Eu já tinha experimentado de tudo que vocês possam imaginar assim lá fora. Eu não experimentei drogas ou algo do tipo, não, mas eu experimentei amizades, eu experimentei amores, eu experimentei festas, eu experimentei envolvimentos. E eu tinha um vazio muito grande dentro de mim, que esse vazio ele não era preenchido com nada daquilo que eu estava vivendo. Ele não era preenchido com nada daquilo que eu estava experimentando. Os meus amigos não supriam a falta, a carência, a necessidade que a presença de algo maior estava preenchendo dentro de mim. Então eu buscava em tudo isso. Em 2013, eu lembro que eu estava entrando em uma depressão, era uma tristeza que eu chorava a noite toda, eu ia dormir 3, 4 horas da manhã chorando e ninguém ouvia. Eu gritava, eu colocava meu travesseiro na minha cara e eu gritava de desespero porque eu queria que toda aquela tristeza saísse de dentro de mim. Eu não entendia. Na escola eu tinha boas notas, eu tinha os melhores amigos, eu era popular, eu era popular, eu era o descolado da minha escola. Dentro de mim, como pessoa, como adolescente, como um indivíduo, faltava algo muito grande. Eu cresci na igreja. Eu sabia o que era fé, eu sabia o que era Jesus, eu tinha noção do inferno, do céu, eu tinha noção da salvação, mas eu não tive um encontro com Deus. E na hora que você está com a sua mente ali em desenvolvimento, porque da pré-adolescência para o adolescente, a sua mente está se formando para a fase adulta. E eu tinha traumas familiares, eu vim de uma família completamente desestruturada, eu não tive a presença do meu pai, então eram faltas, eram traumas, eram problemas assim
psicológicos, traumas psicológicos associados a um buraco espiritual, um abismo espiritual dentro de mim muito grande. Todos os domingos, antigamente, lá na Igreja Universal, tinha a reunião principal e à noite, 6 horas da noite, tinha uma reunião especial com o Bispo Macedo, que era o estudo do Apocalipse. Esse domingo, do sábado para o domingo, eu passei a noite virado chorando. De manhã, eu fui para a igreja normal, né? Bati o meu ponto lá como filho de uma mulher cristã que precisava ir aos domingos para a igreja. E lá o pastor anunciou, gente, hoje tem estudo do Apocalipse com o Bispo Macedo. E aí, gente, naquele dia, eu falei o seguinte para mim: vou voltar para a igreja à noite porque eu não aguento mais isso. O Senhor não falar comigo, eu nunca mais coloco os meus pés na igreja, eu vou voltar pro mundo, eu vou fazer pior do que tudo que eu já fiz. E aí, gente, eu lembro do seguinte, que eu fui para essa reunião sozinho. Era um telão, né, um retroprojetor, eu acho que chama, e o Bispo Macedo falou bem assim: eu quero que venha todo mundo aqui na frente que está sentindo algum tipo de vazio. Aí eu na hora bem assim, a minha oração. Levantei e fui lá na frente. Quando eu cheguei lá na frente, ele falou bem assim: se aproxime, chegue o mais próximo possível do altar, como se você fosse abraçar Jesus. Você não está sozinho. Quando ele falou isso, eu caí em lágrimas. Eu falei bem assim: Deus, eu vou me entregar para o Senhor a partir de hoje. Eu toco violão, na época eu estava aprendendo, e eu falei bem assim: Pai, na moral, se eu servir para alguma coisa, me usa. Como não tem aquele violão que eu tenho lá na minha casa, eu pego ele e eu uso ele da forma que eu quero. Eu toco, eu tiro o som dele. Eu quero que o Senhor me use como eu uso aquele violão. Quero ser um instrumento nas suas mãos. E se eu um dia voltar a sentir todo esse vazio que eu tô sentindo, se não der certo, eu nunca mais volto para cá. Eu tô dizendo pro Senhor, eu vou fazer tudo pior. Eu vou tocar o terror lá fora. Eu falei isso, gente, pra Deus, ir chorando, mesmo tendo a experiência que eu já tinha tido, né? Porque eu pedi pra Deus falar comigo. E ele falou. E aí, na hora, gente, não era sentir, eu tinha certeza. A certeza, eu ouvia Deus falar comigo o seguinte: a partir de hoje, você nunca mais vai estar sozinho. Na hora, assim, deu aquele gelo em mim, eu fiquei assim. E aí eu falei bem assim, gente, eu tava conversando com Deus como se fosse meu amigo. Eu falei: mas e se eu chorar? Vontade de chorar quando eu lembro de Deus falou o seguinte pra mim: eu vou enxugar as suas lágrimas. Eu falei bem assim: e se eu for machucado? De novo, dentro e fora da igreja, Deus falou: eu vou te curar de todos os seus traumas, de todas as suas dores. Falei pra Deus o seguinte: se eu morrer, aí Deus falou: você vai estar comigo. Momentos bons e ruins, nos momentos tristes e alegres. E eu vou ser sempre o que vai preencher os seus vazios. Gente, eu não sei explicar pra vocês, mas eu saí daquela reunião tão diferente, que naquela semana, quando foi na quarta-feira, foi anunciado o jejum de Daniel. E aí, quando foi anunciado o jejum de Daniel, eu falei: agora é minha oportunidade, eu vou mergulhar de vez. Era o 7º jejum de Daniel que estava sendo feito. E aí eu falei o seguinte pra mim, eu disse: 7 é o número da perfeição. Eu vou entrar, eu vou mergulhar nesse. E eu quero receber esse espírito. Porque por mais que eu tivesse tido uma experiência com Deus, eu sabia que eu não tinha a presença de Deus. Eu ainda era rendido ao pecado, eu ainda tinha os meus hábitos, eu ainda tinha os meus vícios, e eu precisava me libertar daquilo. Porque se você tem uma experiência com Deus, mas você não recebe o Espírito Santo, você não vai conseguir resistir ao diabo, resistir ao pecado, resistir aos vícios por muito tempo. Você volta a fazer o que você fazia antes. Porque não houve transformação, o velho homem não morreu. E aí eu lembro que eles entregaram uma cartilinha com 21, representando 21 dias, tipo uma agenda pequenininha. E ali todos os dias você iria ler o versículo, iria meditar naquilo. E um dos desafios era toda noite, às 11h50 da noite, você se trancar no seu quarto e ligar a rádio, onde o bispo da nossa igreja, o pastor da nossa igreja, iria estar na rádio local fazendo uma oração, uma busca do Espírito Santo para intensificar. Quem não tivesse o Espírito Santo iria buscar junto com ele para que conseguisse até o término do jejum de Daniel. E eu comecei a fazer. No 5º dia, quando eu me tranquei no meu quarto, 11h50 da noite, dobrei os meus joelhos e eu comecei a buscar, gente, com a sede, porque eu já não estava mais tendo acesso à internet, eu já não estava mais assistindo TV, eu estava me excluindo de tudo, tinha parado de ouvir as músicas seculares, e eu me dediquei só à escola, à igreja e a Deus, à escola, à igreja e a Deus, e quanto mais eu me aprofundava, mais eu queria. Quando chegou no 5º dia, eu lembro como se fosse hoje cada data disso, lá em 2013, viu? O meu joelho, que eu entrei no meu quarto, que eu liguei a rádio, que o pastor falou bem assim, colocou um fundo musical e falou bem assim: onde você estiver agora, sinta a presença de Deus. Gente, eu tava ajoelhado, parece que eu me teletransportei do meu quarto, que
virou um ambiente de paz, dá vontade de chorar quando eu lembro, glória a Deus. Ai, gente, foi maravilhoso, parecia que Deus estava descendo ali e estava me dizendo o seguinte: eu estou me agradando do que você está. Você sabe quando você agrada a Deus? Assim como a nossa consciência nos acusa dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, quando você faz algo que não agrada a Deus, na hora a sua consciência te acusa. A sua consciência também, Deus te revela através dela quando você está agradando a Ele. Gente, eu nunca tinha provado, nem naquele domingo que Deus falou comigo, que eu tive aquela experiência com Ele. Essa segunda experiência foi ainda mais forte. Ainda não era o Espírito Santo me selando, me batizando, mas era o Espírito Santo tomando conta do ambiente e me dizendo: continua fazendo o que você está fazendo. Essa foi a segunda experiência mais forte que eu já tive com Deus, sabe, durante esse período. Continuei, jejum após jejum, e eu queria mais, queria mais, queria mais. Quando chegou no 21º dia, que foi o final do jejum de Daniel, eu lembro que o pastor chamou um cantor chamado J Neto lá para a igreja, e ele foi para cantar, né, cantar os louvores dele. E durante a busca, estava todo mundo de mãos dadas. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre mim. Na hora que o Espírito Santo desceu sobre mim, gente, eu tive a certeza que ali era ele. Não foi como as outras experiências, um momento que eu tive com ele, uma visita dele. Dessa vez ele não estava vindo me visitar, ele estava vindo morar dentro de mim. E ali naquele momento eu senti vontade de falar em línguas, eu não entendia, não era repetição, não estava reproduzindo as coisas que eu ouvia, que eu nem prestava atenção direito. Era como se a minha alma estivesse realmente conversando com Deus e eu não conseguia entender, mas aquilo gerava um gozo, um prazer dentro de mim, uma paz, uma certeza de que se eu morresse naquele momento eu estava salvo, que eu não consigo explicar para vocês. Esse domingo foi no dia 13 de outubro de 2013. Eu nunca vou esquecer desse dia. Demorou porque quando eu nasci, a minha mãe já era da igreja, e demorou todo um período para que eu pudesse realmente ter consciência do quanto que eu precisava desse Espírito dentro de mim. E o meu único arrependimento foi de não ter feito aquilo antes. O jejum de Daniel, ele veio de uma forma para minha vida que foi sabe quando Lázaro, quando o rico... É mais ou menos isso, essa analogia que eu vou fazer. E o rico estava no inferno e ele pediu para que Lázaro molhasse a ponta dos dedos e pelo menos ali refrescasse um pouquinho ele. É esse refresco, o Espírito Santo. Só que a diferença é que ele não vem para te dar uma gota de água, não. Ele vem para te tirar do inferno que você tá, das tristezas, das angústias. Vou explicar para vocês que existe algo chamado renúncia. Você precisa renunciar. Você precisa abrir mão, você precisa se relacionar com Deus. Assim como nos nossos relacionamentos de amizade, de amor, amoroso, sentimental, quanto mais você se envolve com aquela pessoa, mais dela você vai tendo. Você muda seu pensamento, você... Sabe quando você está muito apaixonado e você quer estar perto da pessoa o tempo inteiro? O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar você ao ponto de você estar extremamente apaixonado por ele. Mas você tem que estar disposto a conhecê-lo. O jejum de Daniel, ele durou 21 dias, abstinência total dessas coisas, e você também pode fazer um complemento. Você pode todos os dias fazer um jejum de alimento, um jejum de algo que você gosta muito, além do jejum de mídias sociais. Eu acredito que hoje o jejum de Daniel está bem mais forte, porque as mídias sociais, as redes sociais, a internet está com um poder absurdo. Hoje em dia você não trabalha mais sem internet, hoje em dia é impossível você ficar longe de qualquer tipo de informação, mas ao mesmo tempo o sacrifício é maior. Você está abrindo mão, você está se sacrificando por algo. É abnegação. É quando você abre mão de uma coisa por outra. Abre mão das coisas que você gostava de assistir, da sua Netflix, da sua Prime Video, dos seus doramas, das suas músicas. Você vai ocupar essas lacunas, preencher esses espaços vazios com devocional, com a palavra de Deus, assistindo coisas que te aproximem dele. E aí você começa a entender que existem vazios dentro de você que não eram supridos pelas distrações externas, mas que realmente, de fato, é suprido pela presença de Deus. Se esforcem, voltem e assistam novamente se preciso for, porque eu consegui explicar para vocês a diferença entre experiência com Deus e batismo com o Espírito Santo. O batismo é o selo, é o Espírito Santo dentro de você. Você sabe que recebeu o Espírito Santo quando você passa a discordar de você mesmo. Quando você olha para você e fala: não, eu não quero mais fazer isso. Quando a sua consciência começa a te acusar que existem coisas que você faz que não mais agradam a Deus. Não é que você vai deixar de pecar, que você vai virar o santo, que você vai ter um botão de emergência na sua mente,
te impedindo de pecar. Não. Você vai ter uma consciência sábia do que é certo e do que é errado, do que agrada e do que desagrada a Deus. E dentro de você, você vai ter uma paixão por Jesus que você não vai conseguir descrever. É uma paixão que não se sacia. A palavra de Deus diz que aqueles que têm o Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água vivas. O que é uma fonte? Um rio de água viva é uma fonte que não cessa, que a água limpa está sempre saindo de dentro dela. O Espírito Santo é isso, ele nunca deixa de jorrar de dentro de você. Experiências com Deus por sua parte são momentos únicos que você tem com Ele, mas não necessariamente você foi selado. Experiência com Deus qualquer um pode ter. Qualquer um que faça uma oração sincera, qualquer um que faça uma busca sincera, consegue ter um momento com Ele. Mas o Espírito Santo é o casamento. Se casando com Jesus, é Ele dizendo sim para você e te aceitando de fato, de verdade. A partir daquele momento, você viver para Ele e Ele viver dentro de você. O jejum de Daniel mudou a minha vida. Através dele que eu recebi o Espírito Santo, se tornou inesquecível para mim. E eu aconselho você que também faça o jejum de Daniel. Fique isento de todas as notícias externas, seus filmes, tudo que de alguma forma traz para você distração. Tenha dias com intensidade em devocional, oração, jejum de alimentos, jejum das coisas que você gosta, de mídias sociais, e busque até que você o ache. O Espírito Santo, ele fala, aqueles que me buscarem me acharão. Então, ele não é mentiroso, ele não mente, ele não falha, e eu tenho certeza que se o meu testemunho de alguma forma te ajudou a abrir os seus olhos e você vai buscar essa intensidade de Deus, vai buscar esse ser, esse casamento com Ele, que é o batismo com o Espírito Santo, através do jejum de Daniel, eu já fico muito feliz. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma e você quer mais informações de como realizar o propósito, de como receber o Espírito Santo, coloca aqui nos comentários, eu quero receber o Espírito Santo, eu quero saber como funciona o jejum de Daniel, que eu vou poder dar uma orientada em você. Me chama lá no Instagram, vai lá no direct, conversa comigo, me manda um áudio, fala comigo sobre as suas pelejas, sobre as suas lutas e também sobre o seu testemunho, que eu vou te responder, tá? Muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo e Deus te abençoe profundamente. Contem comigo e eu espero que a gente possa alcançar lugares muito mais altos através da palavra de Deus. Até a próxima.